Olá, espero que você esteja bem. Eu senti no meu coração a direção do Espírito Santo para fazer uma nova série. Uma série que vai falar a respeito da oração. E nesse vídeo eu quero mostrar para vocês uma relação direta que existe da oração com a fé. Então, para falar a respeito disso, nós vamos voltar lá na igreja primitiva, né? Jesus ressuscitou, esteve com os discípulos, que já não eram mais os 11, mas eram muitas pessoas. E Jesus disse para eles que eles receberiam a virtude do alto e que seriam feitos como testemunhas. E foi o que aconteceu. Eles receberam essa virtude e passaram a testemunhar Cristo para as pessoas. Tudo aquilo que era covardia antes, né? Porque eles se esconderam quando Jesus foi para a cruz, passou a ser ousadia e eles passaram então a testemunhar Cristo. Muito bem. Quando então os apóstolos começaram a testemunhar Cristo, começaram a vir à tona manifestações do poder de Deus. E junto com essas manifestações também veio a perseguição, né? Por um outro lado, vamos dizer assim. Nessa época de perseguição, Herodes começou a perseguir os líderes, né, da igreja. Então ele matou Tiago, prendeu Pedro na intenção de matá-lo também. E quando então ele prendeu a Pedro, a igreja como um todo, né, todos os irmãos que creem no Senhor Jesus Cristo se juntaram num único propósito de oração. Propósito de orar para que Pedro fosse libertado da cadeia. Então, vamos analisar aqui a dificuldade dessa situação. Herodes entregou Pedro na mão de 4 quaternos de soldado. Isso significam 12 soldados no total, cada quaterno são 3 soldados. E mais 2 soldados que ficavam ali dentro da cela com Pedro. Fora isso, ainda existia as 2 cadeias que estavam prendendo Pedro, né? Ok, então esse era o cenário. Vocês podem ver que era uma coisa muito difícil diante dos olhos carnais de qualquer pessoa, né? Mas a igreja passou a orar, se juntou para orar. E a Bíblia fala que eles estavam numa constante oração. A oração alcançou a libertação de Pedro. Toda aquela dificuldade que havia diante dos olhos carnais das pessoas veio abaixo, né? E por que então aconteciam esses testemunhos no meio da igreja? Por que aconteciam essas manifestações, né, do poder de Deus? Eles simplesmente criam, por isso eles oravam. A oração tem relação direta com a fé. Quando a fé da pessoa está fortalecida, é aí que a pessoa vê a necessidade de orar. Ela vê uma situação ali, outra situação aqui, e ela vê a necessidade de entregar isso a Deus. Né? Olha, Pai, tá acontecendo isso, Pai, precisamos da tua ajuda naquilo, Pai, em nome de Jesus Cristo, nos ajuda, Pai, eu clamo a ti por tal pessoa. Enfim, nós passamos a enxergar a necessidade de entregar determinadas situações para Deus, né? Se a pessoa não enxerga que há essa necessidade de entregar para Deus o Pai, então é porque a fé da pessoa está enfraquecida. E eu vou terminar por aqui esse vídeo, mas
nós vamos fazer um próximo vídeo falando um pouco mais a respeito desse assunto, né? Tem muitas pessoas que se questionam antes de orar. E é sobre isso que nós vamos falar. Nós vamos falar sobre como a gente consegue crer que aquela oração vai ter efeito. Como a gente pode crer, né? Então é isso, tá bom? Busque que a sua fé seja fortalecida em Cristo. Busque que a sua fé seja fortalecida lendo a palavra. A Bíblia diz exatamente isso, que a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Então busque a palavra de Deus para que a sua fé seja fortalecida. Se você não tem sentido necessidade de orar. E se você sente necessidade de orar, então ore. Ore. Motivos não nos faltam, né? Nós precisamos orar pelo país, nós precisamos orar pelos nossos líderes, nós precisamos orar pela nossa família, nós precisamos orar em todo tempo, nós precisamos orar para cada situação, nós precisamos orar pelo Evangelho para que seja espalhado sobre a terra. Motivos não nos faltam para orar. Tá certo? Então, que Deus abençoe. Continue aí ouvindo ou até mesmo compartilhando, né, essa mensagem, para que essa mensagem venha chegar e edificar a vida de outras pessoas, tá bom? Fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém.